O cristão e o carnaval combinam? Vejamos, uma parte do Brasil dá a impressão de tentar fugir do estereótipo de país de carnaval. Mas, na prática, a festa continua mais popular do que nunca e com o patrocínio público e privado que lhe dá longevidade. Nos últimos anos, a participação de entidades e igrejas cristãs parece ter aumentado nesse que se transformou em um negócio lucrativo para muitos. E qual é a posição bíblica a respeito do carnaval? Há algum tipo de aprovação da parte de Deus para a realização e participação nesta festa? Antes de mencionar a Bíblia, é prudente compreender a história do carnaval e o que hoje essa festa representa no Brasil. Segundo alguns sites de história, a origem do carnaval é desconhecida. Há os que atribuem a origem dessa festa aos cultos agrários realizados pelos povos primitivos 10.000 anos antes de Cristo, quando esses povos celebravam as boas colheitas com cânticos e danças. Outros atribuem as festas em homenagem à deusa Ísis e ao boi Apis, no Egito Antigo ou ainda na Grécia e Roma antigas. Segundo o Guia do Estudante de Abril, voltado a quem estuda, eram grandes festejos pagãos cheios de corrida e bebida para comemorar colheitas e louvar divindades, e ocorriam entre novembro e dezembro. O site Brasil Escola, também referência para pesquisas, informa que o Carnaval é uma festa que se originou na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C. Através dessa festa, os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Posteriormente, os gregos e romanos inseriram bebidas e práticas sexuais na festa, tornando-a intolerável aos olhos da igreja. Na edição de 2002, a revista Super Interessante divulgava que, só no século VII, na Grécia, o carnaval foi oficializado como festejo à honra de Dionísio, deus do êxtase e do entusiasmo. A partir daí, os carnavais passaram a incluir orgias sexuais e cínicas, uma característica que chegou ilesa aos dias de hoje. E a Igreja Católica, que inicialmente combatia os festejos carnais, acabou incorporando o feriado ao seu calendário oficial e o carnaval passou a ter aval religioso também. Conceito claro. Basta perceber nos textos sobre a história do carnaval as palavras-chave mais usadas para se ter uma noção do conceito, que caracteriza a festividade. Termos como pagão, orgia, bebidas e prazer dão uma ideia bem definida do que se trata o carnaval. Foi uma invenção humana para tentar celebrar algo com as divindades aceitas por aqueles que não creem em um Deus único e pessoal, tal como descrito na Bíblia Sagrada. Na Bíblia, Deus não aprova quaisquer práticas que desvirtuem o casamento ou a sexualidade. O sexo foi estabelecido no Éden, quando Deus uniu homem e mulher como uma só carne e não deu margem para que fosse praticado de maneira despreocupada ou inconsequente. Pelo contrário, em toda a trajetória do povo de Israel, o Senhor deixou claro que um dos segredos do êxito estaria em seguir os conselhos divinos e fugir do mau exemplo de nações vizinhas quanto à adoração de vários deuses, e tudo isso acarretava como orgias e bebedeiras. Aliás, a embriaguez, que leva a uma dificuldade de racionalmente estar em contato com Deus, por causa da alteração fisiológica, também não tem a aprovação divina. Os episódios que envolveram Noé, Ló e o rei Elá e outros demonstram claramente que o uso de bebidas alcoólicas em excesso não teve bons resultados. E eu pergunto, o carnaval mudou muito desde suas origens pagãs, romanas ou gregas? Provavelmente não. Entre as grandes patrocinadoras da festa no Brasil estão cervejarias e até mesmo o governo faz questão de incentivar muita festa e busca por prazer sensual, desde que a pessoa use preservativos para evitar doenças venéreas ou AIDS.
ou seja, a orgia, depravação sexual e embriaguez, continuam sendo palavras-chave da festa dos tempos atuais. Testemunho prejudicado. Diante disso, é preciso refletir sobre se há espaço para pessoas cristãs que dizem seguir os ensinamentos bíblicos nessa festa popular. O argumento comum de muitos cristãos que vão até mesmo em blocos organizados para esse tipo de evento é que estão ali para influenciar, para serem o sal da terra. Só devem atentar para o fato de que o ambiente não é propício para esse tipo de intenção. Pessoas dispostas a ter o máximo de prazer sensual e carnal, muitas delas entorpecidas pelo uso de substâncias que alteram seu estado normal de consciência, dificilmente conseguirão absorver qualquer tipo de mensagem bíblica que exige a capacidade racional em seu melhor desempenho. Recordemos que Daniel, o humilde servo de Deus, não se atreveu a ingressar nas festas promovidas pelos monarcas babilônicos a fim de dar qualquer mensagem profética. Seu exemplo como excelente profissional e fiel temente ao Senhor falou muito mais alto e não o impediu de dar um testemunho. Mas você não lerá sobre Daniel misturado a uma festa pagã, tentando mostrar os ensinos divinos. Além disso, há o risco de levar jovens a esse tipo de local, pois muitos deles vivem uma luta espiritual a fim de se manterem ao lado de Cristo, diante de tantas tentações. Conduzi-los a um terreno em que são abertamente realizadas práticas contrárias à Bíblia é submetê-los a uma provação que poderia ser evitável. Vai causar a nítida ideia de que, afinal de contas, o pecado não é tão desagradável, visto tanta gente sorrindo. Ainda que, em essência, essa alegria seja passageira e motivada por uma alienação da realidade. Fico com o conselho de Paulo, que em Romanos 12, versículos 1 e 2, diz: Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas que desejam ter uma vida qualificada espiritualmente não podem experimentar ambientes em que o enfoque é saciar os desejos carnais. Esse é um escrito do autor Felipe Lemos. Isso está no site biblia.com.br. E esse que vos fala é que fez o vídeo, Carlos Rodrigues Coelho. Amém.